Muito bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao webinar sobre ESG e os novos deveres das instituições financeiras, organizado pela Servos e Associados, em parceria com o Jornal Económico. O meu nome é Paulo Câmara e sou o Managing Partner da Servos e Associados e coordenador do Serviço ESG da Sociedade. É com muito gosto que agradeço a vossa participação neste evento. Dirijo especiais agradecimentos aos nossos convidados, ao engenheiro Fernando Ferreira de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, à doutora Sofia Santos, ao engenheiro José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, e ao doutor João Pratas, Presidente da APFIP. Saúdo também, de modo especial, o Srikesh Laxmidas, Diretor Adjunto do Jornal Económico, nosso Media Partner. Este evento tem uma estrutura dupla, combinando uma ativação de abertura com um debate subsequente alargado aos nossos convidados. Cabe-me assim começar por fazer uma apresentação introdutória para situar os principais problemas, as respostas regulatórias e os novos deveres jurídicos daqui advenientes. A atenção agora dedicada ao ESG, à sustentabilidade ambiental, social e de governance, configura um novo paradigma regulatório e também um novo paradigma civilizacional. Os problemas que estão em cima da mesa são conhecidos. As agressões aos limites do planeta são conhecidas e reconhecidas, nomeadamente no âmbito das alterações climáticas. Recentemente, a crise pandémica do Covid-19 agravou uma profunda crise social e no sistema financeiro assistimos a escândalos importantes fundados em problemas ambientais, os quais tornaram visíveis riscos de investimento em empresas que negligenciam riscos de sustentabilidade. Por outro lado, no panorama do investimento, a visão de curto prazo dos investidores é considerada uma das agravantes da crise financeira de 2010 e a estrutura de titularidade das empresas cotadas, muito mais concentrada em investidores institucionais, é baseada em gestão passiva, de index tracking. Ora bem, quais são as respostas que o mercado tem oferecido para estes problemas? De um lado, os grandes fundos internacionais, como BlackRock, State Street e Vanguard, têm apoiado o ESG como critério de investimento. Além disso, tem havido uma performance positiva de produtos ESG no plano financeiro. Fundos sustentáveis, colocação de green bonds e social bonds, os green loans e os sustainability linked bonds em ascensão. Além disso, a indústria tem-se mobilizado no reconhecimento de finalidades além do propósito lucrativo. Vale mencionar, de um lado, a versão de 2018 do Corporate Governance Code do Reino Unido e uma declaração de intenções do Business Roundtable de 2019, uma grande associação empresarial norte-americana, a chamar também à primeira linha a importância do propósito societário. Entre nós, o código do IPCG, na versão deste ano, veio sublinhar esta tendência ao indicar que a administração deve informar sobre a estratégia e as principais políticas definidas do ponto de vista do longo prazo e os principais contributos daí resultantes para a comunidade em geral. Percebe-se, pois, que as instituições financeiras e os demais agentes do mercado têm servido de catalisadores da mudança no mercado e no sistema financeiro. É neste plano que se coloca a importância do ESG, da sustentabilidade ambiental, social e de governance. O seu conteúdo e a sua finalidade é de funcionar, em primeiro lugar, como uma ferramenta mais integrada de avaliação de investimentos, não apenas na dimensão financeira, mas também nas dimensões de sustentabilidade social e ambiental e de governação numa perspectiva de longo prazo. Em segundo lugar, e por isso mesmo, pretende ser uma medida mais afinada de criação de valor, na medida em que a métrica de criação de valor e de crescimento económico deve ser também mais ambiciosa. Por isso mesmo, funciona também como critério de gestão de riscos, no sentido de que a matriz de gestão de riscos deve integrar riscos relacionados também com a sustentabilidade ambiental, social e de governação e proceder sistematicamente à sua identificação, avaliação e comunicação. Um recente documento da CFTC salienta, aliás, que alguns riscos ESG apresentam natureza sistémica. Deste ponto de vista, do ponto de vista mais macro, a ESG serve para o aperfeiçoamento da alocação de recursos, do ponto de vista da escolha de portfólio
pelos gestores de carteiras, de promoção de boas práticas, na medida em que se procura que as instituições financeiras sejam promotoras da sustentabilidade ambiental e social e que se empenhem no aperfeiçoamento da governação das empresas por si participadas e, por fim, que haja transparência na utilização destes critérios e que a sua aplicação seja verdadeira e clara. Neste contexto, quais são as iniciativas legislativas que interessa assinalar? Há, em primeiro lugar, uma antecedência grande, uma vez que a União Europeia, desde 2001, que trata de problemas de responsabilidade social, mas só nos anos recentes é que esta matéria começou a ter implicações do ponto de vista mais tangível. Com o plano da Comissão Europeia sobre o Financiamento de Crescimento Sustentável, 2018, o Pacto Ecológico Europeu, 2019, e o plano de investimento deste ano do Pacto Ecológico Europeu. Estas são reflexões do ponto de vista de orientação, mas que são depois materializadas em instrumentos legislativos com enorme importância para o sistema financeiro. A saber, a Diretiva dos Direitos dos Acionistas, que é uma diretiva de 2017, transposta através da Lei 50 de 2020, a Diretiva do Fundos de Pensões, ou IRP2, transposta através da Lei 27 de 2020, e, mais recentemente, o Regulamento de Informação sobre Desenvolvimento Sustentável e o Regulamento de Taxonomia, que são as novas pedras normativas nesta matéria. Se é importante nós prestarmos atenção aos diplomas aprovados, importa também perceber que os novos deveres das instituições financeiras decorrem, em larga medida, de iniciativas que estão ainda em preparação. Assim, do ponto de vista das medidas de nível 1, isto é, das medidas legislativas de primeira importância, temos a revisão da Diretiva sobre Informação Não Financeira, já decorreu a consulta pública, portanto está numa fase mais adiantada. Os estudos que a Comissão Europeia tem apresentado sobre diligência devida sobre riscos ESG e sobre deveres de administradores e sustentabilidade, este último, aliás, um estudo muito criticado ao longo deste ano, e estes dois estudos convergiram numa consulta pública iniciada na semana passada sobre governo societário sustentável, com possíveis áreas de futura intervenção regulatória em matéria de deveres dos administradores, diligência devida, envolvimento dos stakeholders, remuneração e composição do órgão de administração. Note que todas estas medidas são, para já, medidas gerais e não apenas circunscritas ao sistema financeiro. Quanto ao sistema financeiro, temos a atualização e concretização do plano da Comissão Europeia sobre financiamento do crescimento sustentável, que vai desenvolver-se nos próximos meses e que tem desenvolvimentos esperados sobre taxonomia social. No plano das medidas de nível 2 e 3, isto é, as medidas que complementam as medidas legislativas primárias ou que dão orientações recomendatórias sobre o seu acolhimento, temos a assinalar, de um lado, a preparação de regras de nível 2 sobre o regulamento SFTR, que tem matéria da informação das instituições financeiras e que está a preparar um importante relatório anual, no fundo a métrica e o conteúdo do relatório anual das instituições financeiras. Por outro lado, a EBA está a preparar normas de implementação sobre a divulgação de informação prudencial sobre riscos ESG em relação a instituições de crédito de dimensão significativa, e a revisão dos princípios da EBA sobre governance também tem novidades em matéria de ESG, obrigando o sistema de governação e o modelo de negócio a ser sustentável e a ter em conta todos os riscos, incluindo os riscos ambientais, sociais e de governação. Em suma, a agenda regulatória é muito ambiciosa e o momento atual é um momento crítico para avaliar o âmbito, a natureza e o conteúdo das intervenções regulatórias europeias em preparação. É importante também perceber o âmbito muito transversal destas novas regras. Nós temos, em primeiro lugar, a Diretiva sobre Informação Não Financeira, como disse, uma diretiva de 2018 e que 2017, e que logo a partir de 2018 começou a ser revista, a Diretiva dos Direitos Acionistas, que atinge as seguradoras, gestores de carteiras e as gestoras de fundos de pensões, e depois estas duas peças transversais, o Regulamento de Informação e o Regulamento de Taxonomia, que atinge praticamente todo o sistema financeiro, consultores financeiros, gestores de fundos de pensões, sociedades de capital de risco, gestores de organismos de investimento coletivo, gestores de carteira, seguradoras e reasseguradoras e os bancos quando realizem o serviço de gestão de carteiras.
e temos depois a diretiva IORP 2 apenas circunscrita às gestoras de fundos de pensões. E, portanto, percebe-se que as implicações destas medidas regulatórias são muitíssimo amplas no sistema financeiro. Interessa também perceber que o momento de entrada em vigor destes diplomas não é simultâneo, temos regras já em vigor desde há 2 anos, a Diretiva dos Direitos Acionistas em vigor desde o verão, assim como o centro da Diretiva sobre fundos de pensões, mas só para o próximo ano a Diretiva sobre Divulgação da Informação, março, estamos quase aí, e depois para 2022-2023 o Regulamento Taxonomia. Note que estes 2 regulamentos têm depois regras de nível 2 importantes em seu aditamento. Ora bem, então, falando agora sobre os deveres das instituições financeiras enquanto investidores institucionais. Temos aqui, por um lado, o dever de divulgação da estratégia de investimento em ações e da divulgação da política de envolvimento. E começo por este último. A ideia é que os investidores institucionais devam descrever o impacto social e ambiental e de governance no acompanhamento das sociedades participadas e devem divulgar anualmente ao público a forma como foi aplicada a sua política de envolvimento. Este dever, note-se, é um dever que é estabelecido numa lógica comply or explain, podendo haver um afastamento do mesmo com uma explicação clara e fundamentada. Por outro lado, o dever de divulgação da estratégia de investimento em ações, também sujeito ao princípio Comply or Explain, em que os investidores institucionais devem divulgar qual é que é a estratégia de investimento em ações admitidas à negociação no mercado regulamentado, e informação também sobre o acordo com o gestor de ativos que realize a gestão discricionária dessas mesmas ações e aquilo que é o envolvimento do ponto de vista do desempenho a médio e longo prazo das participadas. Os gestores de carteiras, por seu turno, estão agora obrigados a um relatório anual específico sobre o modo de tomada das decisões de investimento, não apenas nos critérios de desempenho financeiro, mas também incluindo os critérios de desempenho não financeiro, logo com importância clara para os critérios ESG. Vejamos então os deveres das instituições financeiras enquanto gestores de ativos. E aqui, em primeiro lugar, temos um dever de adaptação das políticas remuneratórias. Este é um dever transversal que abrange aquelas 2 colunas das instituições financeiras. E estas instituições financeiras devem incluir nas suas políticas de remuneração informações sobre a forma como essas políticas remuneratórias correspondem à integração dos riscos em matéria de sustentabilidade. E devem divulgar essa informação na internet. Reparem que o enfoque é exclusivamente informativo, portanto não se diz de que modo é que as políticas devem ser alteradas, mas depois o conteúdo do relatório anual dá indicações muitíssimo importantes ao obrigar a divulgação anual das diferenças remuneratórias para iguais funções baseadas no género nas empresas que investem, portanto, o famoso pay gap, e também informação sobre o rácio nas empresas participadas entre a maior remuneração e a remuneração total anual média para todos os funcionários, portanto, dando aqui uma ideia sobre o gap dentro da organização em termos remuneratórios. É importante também salientar que o projeto de Código de Atividade Bancária, divulgado na semana passada pelo Banco de Portugal, portanto é um Código Nacional a entrar em vigor a partir do próximo ano, também inclui normas diretas sobre a neutralidade do género na política remuneratória das instituições de crédito, uma novidade que se insere muito dentro desta linha de colocar a remuneração como um dos pontos centrais no Q do ESG enquanto critério de investimento. Por outro lado, o dever de informação sobre riscos ESG é um critério, é um dever muitíssimo amplo, porém a informação sobre riscos é fragmentária e insuficiente e temos uma reforma do ponto de vista das regras de informação não financeira, como já assinalei, que procura uma maior padronização, uma melhor comparabilidade e menores custos para as entidades emitentes. Porém, é de assinalar que a reforma em curso, de acordo com a informação mais recente da Comissão Europeia, vai alargar a informação não financeira também a emitentes de pequena e média dimensão. Do ponto de vista da padronização da informação, que é um objetivo muito importante, começa a haver uma tendência de aproximação, quer os
Standard Setters privados, quer também o World Economic Forum em conjugação com as grandes empresas da auditoria, começam a preparar métricas de divulgação de informação que são bastante importantes. Temos depois o Regulamento 2020-852, o Regulamento de Taxonomia, com uma métrica de classificação das atividades como atividades sustentáveis. E, portanto, os objetivos que são critério e crivo dessa qualificação são mitigação das alterações climáticas, adaptação às alterações climáticas, utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos, transição para uma economia circular, prevenção e controle da poluição e proteção e restauro da biodiversidade e dos ecossistemas. Esta informação deve ser verdadeira, sob pena de ilicitude, portanto, combatendo-se o greenwashing, e as atividades devem contribuir substancialmente para objetivos ambientais, não prejudicar significativamente nenhum dos objetivos ambientais, isto é outra pedra de toque deste regulamento, ser exercida em conformidade com as salvaguardas mínimas, nomeadamente no plano dos direitos humanos, e satisfazer os critérios técnicos de avaliação estabelecidos pela Comissão Europeia. Por último, há deveres de informação sobre produtos que se autotitulem como produtos ESG, nomeadamente como as características são alcançadas, se há índices de referência utilizados, de que forma é que os índices correspondem às características ESG e quais as metodologias utilizadas para avaliar, medir e monitorizar as características ESG de cada produto. Ora bem, notas finais do meu lado, antes do debate no painel, para dar conta daquilo que são as dimensões estratégicas desta evolução. Em primeiro lugar, há aqui uma abrangência muito ampla destes elementos regulatórios que atingem, vejam bem, indistintamente, instituições financeiras de pequena, média e grande dimensão. Muitas vezes nós falamos do princípio da proporcionalidade na regulação financeira, pois bem, este princípio da proporcionalidade não se aplica aqui, estes deveres aplicam-se a todas as instituições financeiras que são cobertas paradoxalmente, os deveres de reporte não financeiro apenas incidem sobre as maiores empresas. Como eu já disse, isto é uma assimetria que vai ser quebrada de acordo com as próximas propostas da Comissão Europeia. Em segundo lugar, a estratégia de adaptação dos diferentes diplomas, uma vez que há diferentes etapas de entrada em vigor, deve ser articulada, coerente e, tanto quanto possível, integrada para evitar alterações sucessivas à estrutura de organização das instituições e aos instrumentos contratuais e de governação por estas utilizados. Por último, estas novidades não podem ser perspectivadas como um apêndice anómalo das instituições financeiras, mas devem antes ser integradas, nas prioridades da administração, em articulação com o respectivo propósito societário, com a sua estratégia. 2, no seu sistema de governação, portanto, com o envolvimento de diversas áreas e estruturas, quer a área de remunerações, controle interno, comitê de investimentos, e pode até, nas maiores organizações, originar a constituição de comitês ESG, ou comitês de sustentabilidade e governação, e devem ser integradas na cultura organizacional e na cadeia de distribuição de produtos e serviços financeiros. Muito importante dizer que o critério ESG não tem que ver apenas com a entidade participada, mas também com a rede que utiliza, e no caso das instituições financeiras, com os seus agentes vinculados. Entendo aqui que a vantagem competitiva vai residir do lado das instituições que melhor e mais rapidamente compreenderem estas mudanças e que mais eficazmente as incorporem nos seus processos decisórios, nas suas estruturas de incentivos e na sua atividade diária. Em suma, pese embora o inegável relevo destes recentes desenvolvimentos regulatórios, o ambiente ESG é, em larga medida, um projeto em construção, reclamando a intervenção de todos, instituições financeiras, reguladores, stakeholders, terceiros setores, especialistas ambientais, de modo a que seja corretamente calibrado, corretamente entendido e aplicado como um avanço efetivo em benefício não apenas das gerações presentes, mas também das gerações futuras. Com isto, eu termino esta colocação do problema e passo a palavra para o Shrikesh Lakshmidas para nos orientar no debate que se segue. Shrikesh, tem a palavra, por favor. E Paulo, muito obrigado por essa excelente intervenção inicial. Agradeço também em nome pessoal e também do Jornal Económico à Cérvulo e Associados
convite para moderar esta sessão sobre o tema, como o Paulo disse, é tão pertinente, complexo e ainda em fase de mudança, portanto, relativamente novo. Felizmente temos connosco neste painel, um painel de luxo para nos ajudar a analisar o tema e que passo já a apresentar, engenheiro Fernando Faria de Oliveira, da Banca, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Temos a economista Sofia Santos, especializada em Sustainable Finance. Temos ao lado dos seguradores José Calama de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, e João Pratas, presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios. Portanto, conseguimos, neste pequeno painel, apanhar uma grande parte das áreas que estão afetadas por essas alterações regulatórias e financeiras. Bom dia a todos, muito obrigado pela disponibilidade em participar neste painel. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas, gostaria de vos dar a oportunidade de comentar ou reagir à apresentação do Paulo Câmara. Portanto, gostaria de começar com o engenheiro Fernando Faria de Oliveira. Comentários iniciais? Antes de mais, também agradecer o convite da Servo para participar neste evento e dizer que a exposição do Dr. Paulo Câmara foi, de facto, excelente. Fez uma síntese magnífica das grandes questões que, do ponto de vista das instituições, mas também da opinião pública, são particularmente relevantes em relação ao tema da sustentabilidade. Não quero deixar de facto de cumprimentar e dar os parabéns ao Dr. Paulo Câmara por esta magnífica apresentação. Muito obrigado, engenheiro. Sofia Santos, uma das nossas especialistas na área de ESG, como é que vê este aspecto, este ângulo da problemática e da evolução, e quais são os seus comentários à apresentação do Paulo Câmara? Antes de mais, bom dia, obrigada pelo convite e sem dúvida que foi uma ótima apresentação que consegue sumariar aquilo que está em cima da mesa e agora já com uma linguagem também jurídica que já estava na altura de começar a chegar ao debate. Portanto, é com muito agrado que vejo que a área jurídica está agora muito ativa neste tema, porque de facto é preciso a vossa ajuda para que isto avance de forma mais acelerada. Pelo aquilo que o Paulo identificou, sem dúvida que nós conseguimos perceber que isto são desafios grandes para o setor financeiro, são mudanças que são esperadas que ocorram de forma rápida, sendo que o setor financeiro para este tipo de mudanças rápidas poderá ter alguma dificuldade em ser rápido, porque implica mudanças até de conceito, de propósito e de objetivo, para que é que as instituições financeiras servem, quais são os impactos que elas geram, e isso nunca teve propriamente em cima da mesa, nunca tivemos de nos preocupar muito com essa parte. A ideia seria sempre remunerar os acionistas, uma estratégia de negócio, mas sem nunca ter em conta estas componentes da sustentabilidade. Como são componentes objetivas, mas também subjetivas, traz um desafio maior a um setor que normalmente tenta ser o mais objetivo possível dentro daquilo que é possível, sendo que há muitas coisas que nós pensamos que são objetivas e na realidade são subjetivas, e o setor financeiro tem muito disso também, mas este tema traz todas essas novas formas de analisar a realidade de forma muito mais premente, e eu acho que é um desafio brutal que o setor financeiro tem pela frente, e como de uma forma genérica nós os seres humanos não gostamos muito de mudanças, vamos tentar sempre mudar menos, mas o que parece é que a regulação está com força para evitar com que nós andemos devagar, e parece que a regulação agora está a vir de forma muito mais ativa para acelerar este processo. Portanto, Sofia, uma mudança regulatória para uma mudança de paradigma, para ser essa a mensagem principal. José Calama de Oliveira, o seu input sobre esta intervenção inicial. Bom dia. Olá, bom dia a todos também e um obrigado especial ao Paulo Câmara e à Servo por me ter convidado a participar aqui neste webinar e assim dar a perspectiva do setor segurador nesta temática que é obviamente importante e relevante para os tempos mais próximos. A apresentação foi bastante completa. Eu faço minhas as palavras do engenheiro Faria de Oliveira. Ela, enfim, foi muito focada
mostra claramente que este é um caminho que se iniciou há tempos, mas que agora existe um conjunto de regulação e de legislação que pretende, de facto, enquadrar e definir um caminho, e isso é importante para todos nós, porque somos muitos players no setor, com indústrias muito diferentes, mas precisamos de algum guidance, e essa legislação europeia e toda esta regulação que está a nascer, eu acho que vai ser uma mais-valia para todos nós, porque todos nós defendemos que este é o caminho enfim, de termos uma sociedade mais alinhada com estes critérios do ambiente, os critérios sociais e os critérios de governance. É uma mais-valia para todos nós. Obrigado, José. Nota final de João Pratas, parece que o consenso é que esta apresentação que mostra é que há uma necessidade da regulação entrar em cena para criar um level playing field e para nos proteger todos os investidores e os players da indústria, como o José acabou de dizer. É essa a sua visão também? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Paulo, muitos parabéns pela apresentação, muito completa, breve e muito incisiva. Eu essencialmente concordo com todos. Eu gostaria de destacar o seguinte: esta legislação, eu acho que vai ter um impacto profundo sobre aquilo que se pretende, que é mudar. Quer dizer, a União Europeia pretende uma mudança e esta legislação vai, no fundo, acelerar essa mudança. Eu acho que há um aspecto que é muito importante, que é nós conseguirmos ter um efeito útil desta legislação toda, porque a legislação é de uma complexidade enorme e eu acho que nós players do mercado, temos que pensar um bocadinho e na medida em que possamos influenciar os caminhos que são seguidos, para que esta legislação toda tenha de facto um efeito prático. E o efeito prático é o efeito não só de proteger os consumidores, mas também de fazer com que exista uma mudança nas empresas, que é no fundo aquilo que se pretende em toda a área, toda a atividade industrial, comercial, que é desenvolvida. E isso vai implicar, nomeadamente, um grande esforço ao nível da standardização, que eu acho que ainda não chegámos lá. Isto é uma coisa under construction, mas que temos que ter muita atenção a esse aspecto para de facto ter um efeito útil rápido nesta matéria. Mas estou otimista, eu acho que este é um caminho bom e acho que é um caminho que todos nós vamos seguir. Não tenho a menor dúvida de que o envolvimento das áreas financeiras de seguros vai ter um impacto grande, porque acaba por ter um impacto bastante grande sobre a economia. Muito obrigado a todos por essas impressões iniciais sobre a temática que o Paulo introduziu. Vamos agora passar à sessão de perguntas e de debate. Começo na mesma ordem, com uma pergunta para o engenheiro Fernando Pereira Oliveira, da APB. A banca tem-se vindo a comprometer com os princípios da sustentabilidade a um ritmo que podemos analisar como lento ou médio. Esses compromissos já estão a refletir em ações, nomeadamente concessão de crédito verde, empresas ou emissão de green bonds para financiar a transição digital. Qual é o ponto da situação em Portugal, José? Muito obrigado pela pergunta. Deixe-me começar por dizer que, para já, tem toda a razão de ser considerada a temática da sustentabilidade, que é extremamente ampla, em função das três dimensões: ambiental, social e de governance. A ambiental, por razões de sobrevivência a longo prazo da vida no planeta; a social, basicamente, para promover a paz e a justiça social; e a de governance, para assegurar a sua efetividade e a boa execução das agendas de mitigação dos riscos que estamos todos a sofrer. Depois, sem dúvida que o sistema bancário vai desempenhar um papel determinante na persecução da agenda da sustentabilidade. É um desafio muito grande para o setor financeiro em geral e para a banca em particular. Como disse o Dr. Paulo Câmara, é um projeto em construção onde estamos todos a aprender. Portanto, é um projeto que requer uma implementação gradual, mesmo que com sentido de urgência em alguns casos, equilibrada e também balizada pelo enquadramento adequado e, é muito importante, por incentivos corretos e virtuosos.
Para este efeito, há um papel, sem dúvida, dos reguladores e dos supervisores e há um papel das instituições financeiras, dos operadores. No que diz respeito ao sistema bancário, devo, de facto, responder afirmativamente à sua questão. Isto é, os bancos estão fortemente empenhados neste propósito. E eu vou dar alguns exemplos. Desde logo, e pela adesão formal ou informal aos princípios de banca responsável, que foram muito uma iniciativa conjunta da ONU, mas com um papel muito protagonista de várias instituições bancárias. Depois, em termos nacionais, a APB e várias outras instituições subscreveram em 2019 a Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável. E essa Carta de Compromisso compromete os bancos a promover o debate sobre sustentabilidade, sobre os riscos e as oportunidades subjacentes, promover a gradual integração dos critérios ESG nas análises de financiamento e de investimento e também promover a formação em temas de financiamento sustentável. Os princípios ESG têm vindo a ser integrados no desenvolvimento das estratégias, das políticas, e isto é extremamente importante, da cultura das instituições bancárias e já nas decisões de financiamento. Os bancos estão cada vez mais conscientes dos riscos e oportunidades que estão relacionados com a agenda da sustentabilidade. Isso é bem visível a nível dos boards, dos conselhos de administração, onde a questão é de facto já discutida a um mais alto nível e onde o mood, digamos assim, o sentimento da sua importância cresceu enormemente e é já uma realidade tanto na área executiva como por parte dos não executivos. Indo mais diretamente à sua questão, eu devo dizer que desde já a variável socioambiental tem sido progressivamente incluída na análise do risco de crédito e no desenvolvimento das estruturas internas das instituições e principalmente na área de gestão de risco, da auditoria, de compliance. Têm sido desenvolvidos novos produtos, como por exemplo linhas de crédito para a eficiência energética, também depósitos estruturados cuja remuneração depende do desempenho nos fatores ESG, contas de depósito neutras em carbono. Tem havido uma participação ativa em operações de mercado de capitais, como é o exemplo a emissão dos green bonds nos casos da EDP, da Altri, do Pestana, e muito também ao nível da gestão de ativos através de uma maior alocação de investimentos ESG. Verifica-se também o financiamento de projetos de impacto positivo ou de combate às alterações climáticas, nomeadamente visando a redução da pegada ecológica, e no seu papel-chave na resposta aos efeitos da pandemia, porque não falamos apenas das questões ambientais, temos muito que referir as questões sociais, o combate à pobreza, à desigualdade, à corrupção, todas estas iniciativas são extremamente importantes, mas agora isto foi potenciado na resposta aos efeitos da pandemia, onde a banca tem de facto apoiado decisivamente famílias e empresas nas suas dificuldades de liquidez através das moratórias e das linhas de crédito e de muitas outras iniciativas que, entretanto, foram implementadas. Por último, importa também referir e salientar que o papel do setor bancário na sensibilização da sociedade. Participamos em muitas ações que têm esta finalidade, através de divulgação de informação financeira e não financeira sobre aspectos relacionados com os fatores ESG e também nas ações de literacia financeira, este tema passou a ser particularmente focado. Gostaria de referir que recentemente, e também de alguma maneira para responder à sua pergunta, num relatório da Schroders Global Investor Study 2020, há um estudo que auscultou mais de 20 mil pessoas de vários países da União Europeia e onde está expressamente dito que 44% dos portugueses já investem em fundos de investimento sustentável, um pouco mais que em 2018, e a principal razão relaciona-se com o impacto ambiental. Isto é extremamente importante e de alguma maneira demonstrativo da importância deste tema.
Muito obrigado por esse panorama completo sobre os passos que a banca e o sistema financeiro têm dado neste aspecto. Sofia Santos, sei que na Systemic Sphere presta consultoria a empresas que pretendem focar as estratégias na sustentabilidade. Quais são as mudanças que vê no que as empresas têm vindo a procurar? O que é que elas procuram fazer e quais são os passos que querem dar? Nos últimos anos tem-se percebido uma mudança. Quando tudo isto começou, quando as empresas começaram e aqui as grandes empresas começaram a dar os primeiros passos há coisa de 10, 15 anos, ainda andava tudo muito à volta dos chamados relatórios de sustentabilidade e nessa altura era muito uma abordagem normativa, voluntário, e também muito ligada à comunicação. E nessa altura as conversas ficavam pelo Departamento de Comunicação e, portanto, nos últimos 10 anos a coisa tem evoluído significativamente. Hoje em dia, quando se fala em sustentabilidade, o Conselho de Administração já está presente, normalmente já existe um membro que é responsável pelo tema e, portanto, a coisa subiu ao nível da percepção da importância e gradualmente está a ficar cada vez mais ligado ao negócio propriamente dito, e já na perspectiva, quer na gestão de risco, quer na identificação de oportunidades de negócio, de fatores de competitividade e diferenciação, portanto uma abordagem já muito mais de negócio do que aquela que inicialmente se começou a ter, que era natural, era ao início exclusivamente com o foco na comunicação, ligação com os stakeholders, comunidade, e temos evoluído. Ultimamente, também com a quantidade de recomendações que têm saído, mesmo que ainda sejam recomendações, quer pela TCFD, portanto pelo Financial Stability Board, quer também pela Comissão Europeia, que vai lançando várias recomendações sobre a informação que as empresas deverão reportar, mesmo do ponto de vista ambiental, com a Diretiva de Informação Não Financeira, que já existe e que está a ser revista e que deve sair em breve, como o Paulo disse. Apesar de a incidência em Portugal ser apenas nas grandes empresas com mais de 500 colaboradores e cotadas em bolsa e de interesse público, o que é facto é que isso é um fenómeno que acontece ao nível europeu e não é só para essas grandes empresas, é também para os fornecedores. Ou seja, essa diretiva tem lá algumas nuances em que diz que a empresa deve também fazer essas perguntas à sua cadeia de valor, uma vez que isso também é um risco. E, portanto, há empresas portuguesas que têm os seus grandes clientes a perguntar-lhes, nomeadamente calçado, têxtil, metalomecânica, etc., a perguntar-lhes o que é que eles fazem em termos de sustentabilidade, porque o próprio cliente tem de responder a esta diretiva e também tem outros investidores que procuram pelo mesmo tema e, portanto, temos esta alavanca na cadeia de valor. Portanto, isso tem-se verificado, a vontade de sistematizar melhor a informação não financeira, identificar melhor os riscos e como é que se está a combater esses riscos climáticos, até porque a próxima Diretiva de Informação Não Financeira, e permitindo-me aqui especular um bocadinho, tudo indica que irá incluir algumas das recomendações da tal TCFD do Financial Stability Board, da Task Force que foi criada especificamente para este tema da informação não financeira. Não se sabe ainda o quê, mas tudo indica que algumas dessas recomendações vão ser incluídas e isso vem aumentar o nível de exigência de reporte por parte das organizações. Por exemplo, uma coisa muito específica é a obrigatoriedade das empresas reportarem as emissões de CO2 de âmbito 1 e âmbito 2. Eu não vou entrar em detalhes, existem 3 tipos de âmbitos de reporte de informação de emissão de CO2. O que é importante saber é que o setor financeiro precisa de saber essas emissões dos seus clientes para conseguir depois compreender qual é a exposição carbónica que tem. Ora, o setor financeiro só consegue saber essa informação se as empresas o divulgarem. Grandes, médias e até micro. Portanto, eu diria que esse é um caminho que em breve vamos ver esse tipo de exigências a saírem. Portanto, temos essa evolução de uma ótica de comunicação para uma ótica de risco e também temos a identificação de oportunidades, ou seja, há muitas PME que percebem que para aceder a fundos, isto já no quadro passado do Compete, portanto, eu já trabalhei em propostas de Compete, em que trabalhei naquela parte que na altura se chamava majoração de sustentabilidade e, portanto, havia uma secção específica para os projetos apresentarem medidas de sustentabilidade e podiam ter uma majoração no cofinanciamento.
Daqui para a frente, o que acho que já toda a gente percebeu é que não vai ser uma majoração, vai constituir uma parte integrante de todo o processo de obtenção desses cofinanciamentos. E as PMEs já perceberam isso, algumas, não todas obviamente, mas aquelas mais ativas já compreenderam muito esse caminho e portanto também procuram por ideias que lhes permita aumentar também a competitividade e obter esse financiamento. Eu penso que muito do caminho futuro a curto prazo há de ser isso, há de ser esta constatação de que o financiamento que virá com critérios. E portanto é preciso montar um projeto com esses critérios. Sofia, dentro do seu discurso e também algumas das expressões que já ouvimos aqui, claramente há a parte E do ESG, começou mais cedo, é um bocadinho mais visível. Para lhe perguntar, continuo em follow-up dessa pergunta, o que é que está a acontecer no S e no G? As empresas estão a ficar mais conscientes dessa área e como é que a regulação pode ajudar esse aspecto? O GUI acaba por estar a ganhar, penso eu, parece-me a mim, mais relevância, porque também o S também depende do GUI. Aliás, o E também depende do GUI. O E avançou mais depressa, porque também era mais simples de avançar, de certa forma, com medidas mais objetivas, independentemente de tudo ser muito complexo, o E acabou por ser mais simples e havia maior pressão também. Agora, só há um E eficiente se a governance lá estiver. E, portanto, por isso é que estamos agora a ver esta recente consulta pública que abriu a semana passada, em que já começamos a falar do tema de governance, de dever fiduciário, de sustentabilidade, porque isto foi um tema que toda a gente evitou falar. Ou seja, o tema por exemplo, do dever fiduciário e da sustentabilidade é um tema que já está na agenda internacional há mais de 20 anos e que só agora é que se começa a debater mais do ponto de vista de regulação, porque implica, por qualquer motivo, se achou que aquilo não fazia muito sentido ou não se queria entrar por aí. Portanto, eu acho que agora a governance está a acelerar mais, porque é dessa governance que depois vai dar um enquadramento para termos uma boa implementação ambiental e social, e no social está-se a dar maior ênfase à diversidade. É o que eu consigo perceber das leituras que vou fazendo. E ao bem-estar... Género principalmente? Como? Género principalmente? Sim, género principalmente, mas não só. Se nós lermos muitas coisas relacionadas... aliás, sou mulher, obviamente, não é? E quando falamos da questão do género, eu acho que o que está subjacente é a questão da diversidade, que também é do género, mas num conselho de administração, o que está em causa quando se fala de mulher não é ser a mulher, é ser a diversidade. E, portanto, eu acho que é mais por aí que estes temas se devem desenvolver, até porque a diversidade significa diferentes cabeças, diferentes abordagens, diferentes culturas, onde está o homem e a mulher, mas também estão diferentes países e diferentes nacionalidades. Portanto, vejo mais por isso, sem dúvida, que a diversidade é um grande tema. E outro tema também é o bem-estar, até por causa do contexto de Covid mundial, é um bem-estar social e psicológico também dos colaboradores, que eu acho que nos últimos tempos temos assumido isso como um fator relevante e que se consegue perceber mais estes temas. A ligação com a comunidade e a ligação mais aos temas ligados à pobreza, etc., eu diria que isso varia de contexto. Uma coisa estamos a falar do social na Europa, outra coisa estamos a falar da componente social em África. E, portanto, aí temos de ter conversas diferentes consoante o contexto em que estamos a falar. Mas o governance é fundamental para tudo o resto funcional, porque sem um bom modelo de governance, que não é um modelo normativo de regras, é um modelo de filosofia, de propósito da empresa. Portanto, quando nós nesta área falamos de governance, quando no ESG falamos de governance, nós não estamos a falar da governance tradicional, em que temos os comitês, em que temos a definição das responsabilidades, os conflitos de interesse. Estamos a falar de muito mais. Estamos a falar de uma governance que espelha a abordagem e a filosofia da organização para com a sociedade. Tá, já vou voltar a essa pergunta na segunda ronda, se Sofia, obrigado. José Galama de Oliveira, as seguradoras são tradicionalmente trabalham num setor que sabe avaliar o risco, é uma das funções principais. Isso ajuda ou faz com que o setor esteja pronto para enfrentar as novas obrigações relacionadas com o ESG? Sim, isso é claramente coloca-nos numa posição eu diria, privilegiada para enquanto subscritores de riscos e gestores de riscos, nós estamos bem capacitados para acomodar todos estes novos critérios na gestão de risco. Mas se calhar, se me deixar, antes de responder mais especificamente à sua pergunta, fazer aqui algum enquadramento também, ou pelo menos a dar a perspectiva. Claro, força.
relativamente àquilo que já foi dito aqui, eu acho que é interessante também dar uma visão do lado das seguradoras, que é um bocadinho diferente de alguns outros pilares do sistema financeiro. Em primeiro lugar, dizer que, para além de toda aquela lista de regulamentos e diretivas e etc., que estão em discussão, também foram apresentadas propostas à Comissão Europeia agora, muito recentemente, em julho passado, portanto, há muito poucos meses, com o intuito de incorporar estes critérios de sustentabilidade em 2 diplomas que são 2 diplomas basilares da nossa indústria. Estou a falar do regime prudencial para as empresas de seguros, o chamado Solvência 2, isto eu diria que é o coração da regulação da nossa indústria, e também na diretiva da distribuição de seguros. Portanto, muito recentemente, também nestes 2 diplomas muito específicos do setor segurador, estão propostas em discussão para incorporar critérios de sustentabilidade. E depois também dizer que o nosso setor entende que isto de facto é uma oportunidade porquê? É uma oportunidade relevante porque há aqui uma proximidade natural entre o nosso modelo de negócio. O nosso modelo de negócio tipicamente é um modelo de longo prazo e, portanto, há aqui um alinhamento com os temas de sustentabilidade. Há aqui até, eu diria mesmo, quase um alinhamento natural. E, portanto, seguramente temos a ganhar com a incorporação destes critérios e desta perspectiva também de longo prazo, numa ótica mais da própria sustentabilidade dos sistemas e da sociedade. E depois há 3 grandes áreas que são áreas do nosso setor, áreas de intervenção, onde o tema da sustentabilidade acaba por entrar de uma forma muito mais forte. Em primeiro lugar, nos investimentos. Depois, na própria comercialização de produtos de poupança, e em especial produtos de poupança de longo prazo, muitas vezes os produtos para a reforma. E depois, na própria subscrição de riscos, que vai dar um pouco a resposta à sua pergunta. Mas se me der aqui uns minutos... Temos tempo, como eu disse no início. Estes 3 temas que eu acho que são temas interessantes, pelo menos numa ótica do setor segurador. A área de investimentos é aquela que, à primeira vista, é a mais afetada por todos estes desenvolvimentos legislativos e regulatórios e regulamentares, e por isso, aliás, a palavra dos investimentos sustentáveis ou das finanças sustentáveis tem muito a ver com investimentos. Mas este setor é um grande investidor institucional. O setor segurador é considerado, enfim, na Europa é o maior investidor institucional, aqui em Portugal também. Aqui em Portugal o setor, as empresas portuguesas têm 55 mil milhões de euros investidos em ativos. E, portanto, estes temas são temas, obviamente, muito relevantes na hora em que se tomam decisões de investimento. Nós já falámos aqui, aliás, o Paulo Câmara falou aqui na diretiva dos acionistas e das obrigações legais decorrentes da mesma, mas estamos a falar em empresas cotadas em bolsa. Esta temática para os seguradores é obviamente importante, mas é menos relevante porquê? Porque tipicamente o nosso setor tem apenas uma pequena percentagem da sua carteira de investimentos aplicadas no mercado acionista. Aqui em Portugal são cerca de 7% da carteira que está em ações, e isto esta percentagem está muito alinhada com as médias europeias e, portanto, o grande enfoque de investimento do setor segurador estou a falar para praticamente 70%, está em investimento em títulos de dívida pública e dívida privada. E aqui levantam-se outras problemáticas. E por isso, para nós, é muito mais relevante os desenvolvimentos que possam existir, que estão a aparecer, legislativos e regulamentares, associados à criação das green bonds, também já foi aqui mencionado, e isso para nós é muito mais importante e relevante. E aqui o tema da taxonomia também é importante. Isto aqui também já foi falado pelo Paulo Câmara. Para nós é muito importante perceber o que é que são ativos ou o que é que são projetos, porque nós também investimos muito em grandes projetos de infraestrutura, projetos de muito longo prazo, e, portanto, o que é que são ativos ou projetos sustentáveis. E, portanto, a taxonomia aqui é absolutamente fundamental, ainda que não seja a condição única para implementar uma prática consistente nesta área. Portanto, eu diria, depois aqui ainda, só para terminar sobre o tema dos investimentos, diria que nós também damos muita atenção à evolução da União do Mercado de Capitais, do chamado Capital Markets Union. Porquê? Porque
dinamizando este mercado, que vamos criar mais oferta de investimento alinhada com estes critérios. E isto é muito importante no mercado europeu, ou, enfim, o mercado americano, como sabemos, tem um mercado de capitais muito desenvolvido, e dívida pública e dívida privada também, de muitas empresas, de todos os tipos. Aqui na Europa, o mercado de dívida privada é um mercado bastante mais pequeno, por razões históricas. O apoio às empresas é muitas vezes garantido pelo setor bancário, mas de facto há aqui oportunidades de fazer também crescer este mercado de capitais europeu, com muito mais dívida europeia, e que assim que se crie, privada, e que assim crie condições para haver também uma oferta mais alargada de produtos alinhados com estes critérios de ESG, e assim também, obviamente, haver mais oportunidade de diversificar a carteira de investimentos das seguradoras, que nesse momento é um desafio que nós temos. Agora, se calhar, só para dar uma ideia também nos temas dos produtos de poupança, que é também uma área de intervenção importante do nosso setor, aqui neste momento, ao disponibilizar a oferta para o mercado. O nosso desafio aqui é que provavelmente faria sentido criar condições para dar mais confiança a quem vai investir com temas, com investidores com preocupações de sustentabilidade. Seria talvez importante criar algum tipo de mecanismo de certificação desses produtos, uma espécie de um eco-label para muitos destes produtos que são disponibilizados pelo nosso setor e por outros, portanto, de investimentos de longo prazo ou para a reforma, percebendo onde é que esse dinheiro depois vai ser aplicado e como é que vai ser aplicado, e portanto... esse conforto. E dar esse conforto a quem está a comprar, que de facto está a canalizar, aquele cash está a ser investido em empresas com estes critérios. E obviamente há aqui também uma oportunidade que nós entendemos que é uma oportunidade interessante. Está neste momento a ser desenvolvido na Europa um produto europeu para a poupança, o chamado PEP, que está já em fase de regulamentação. Isto foi aprovado no ano passado, e pode ser uma oportunidade precisamente de, utilizando este produto, criar condições para criar um mercado europeu mais alinhado com estes critérios. E agora, entrando então na área da subscrição de riscos e tentando responder um pouco também à pergunta que respondeu, nós de facto, eu diria que esta área da gestão do risco ou da subscrição de riscos é a verdadeira essência do nosso setor. Eu diria que este é um setor que está particularmente vocacionado para identificar riscos, mutualizar riscos, mensurar e mitigar esses mesmos riscos. E, portanto, criam-se depois aqui mecanismos de prevenção e mitigação do risco, da mutualização entre os vários agentes económicos, e por isso usamos, enfim, a rede resseguradora internacional precisamente para ajudar quase a espalhar essas responsabilidades à escala global. E nesse sentido, o setor tem aqui um papel muito importante que estimula a inovação e apoia o desenvolvimento económico. E, portanto, nós não, sem surpresa que assistimos aqui a propostas também específicas da Comissão Europeia, através de regulamentação específica da Diretiva da Distribuição de Seguros, com o intuito de introduzir requisitos para a incorporação de preocupações com a sustentabilidade na política de concessão, aprovação e governação de produtos. Aliás, há um termo europeu que é o Product Oversight and Governance, que é precisamente uma política que tenta abarcar todos estes conceitos. Estes requisitos, desde que sejam introduzidos de forma ponderada, para nós é o caminho que temos que seguir, e desde que não sejam cegamente aplicáveis de forma transversal, mesmo a produtos não afetados por fatores de risco ESG. A verdade é que, sem a existência destas imposições legais e regulamentares, o setor de seguradores está ciente dos crescentes desafios ambientais, sociais e de governação, e também ciente como estas questões estão todas de forma muito interligada e complexa, e cada vez mais a influenciar fatores de risco tradicionais, que têm vindo a ser, portanto, por tal facto, têm vindo a ser progressivamente incorporados fatores de sustentabilidade nas análises e nas avaliações de risco. Exemplos disso, por exemplo, são as práticas de exposição negativa, que já hoje já hoje são prática de muitas seguradoras. Isto começou, de facto, nas grandes seguradoras internacionais, mas vê-se que cada vez mais
seguradoras entrarem por este caminho, que têm como objetivo reduzir ou eliminar a exposição a setores de atividade que têm impactos ambientais negativos, por exemplo, os combustíveis fósseis. Isto é um tema que já é assumido claramente por um conjunto de seguradoras. Mas há outros, obviamente, há riscos também associados com outros fatores de sustentabilidade, por exemplo, os riscos de fatores ambientais, os danos associados a elementos da natureza, essa é obviamente uma preocupação do setor na hora de subscrever um determinado risco, mas também sociais, como por exemplo em seguros de saúde, em seguros de acidentes de trabalho, e entre outros, e também de governação, com os chamados seguros D&O, do Directors and Officers, portanto, seguros de responsabilidade civil para o topo das organizações. E, portanto, isto são tudo problemáticas que hoje em dia estão sendo incorporadas precisamente na análise enfim, da subscrição de riscos pela nossa atividade, pela atividade seguradora. Existe, portanto, aqui muita experiência acumulada. Isto, obviamente que isto acaba por trazer aqui, como já foi dito, um level playing field, mas a verdade é que é um caminho que já vinha sendo percorrido de alguns tempos a esta parte, pelas seguradoras, começando provavelmente pela área ambiental, como aqui já foi dito, foi aquela que começou há mais anos atrás. Portanto, enfim, eu diria que está mais embebida dentro dos modelos de análise de risco das próprias seguradoras. E depois, enfim, só terminando, dizendo que há de facto alguns riscos que são dificilmente seguráveis, sem mecanismos de risco, de partilha de risco mais abrangentes, nomeadamente entre entidades públicas e privadas, como por exemplo os riscos catastróficos. E aqui, por exemplo, nós estamos a viver uma pandemia que é enfim, exemplifica muito aquilo que eu estou a querer dizer, na medida em que quando o risco é um dos segredos deste setor, ou uma das bases da nossa indústria, é desenvolver produtos em que todos paguem um bocadinho para que alguns possam usufruir em caso de infortúnio e, portanto, ser compensados financeiramente por perdas. Obviamente, quando isto é à escala global e todos estão impactados, o equilíbrio técnico deste setor pode ficar em causa, e por isso há um conjunto de riscos que, apesar de alguns destes critérios que até podem estar lá metidos, a verdade é que é preciso haver parceria. Bem praticáveis, sim. Com as entidades públicas, com os governos, para conseguir dar resposta a esses riscos. Muito obrigado por essa análise tão completa sobre o caminho que o setor segurador está a fazer e o que tem que fazer ainda neste aspecto. Vamos para a pergunta para o João Pratas. Os fundos de investimento ESG estão a ganhar força no país, vemos todos os meses alguns novos, mas nesta situação os dados oficiais da CMVM apontam para apenas 5 fundos que cumprem critérios sustentáveis. Isto acho que vai um bocadinho ao cerne do debate que estamos a ter aqui. É necessária mais e melhor regulação para clarificar o que é mesmo ESG ou não? Quando é que vamos ter mais claridade sobre essa situação? Em relação aos fundos ESG que estão a surgir e estão a crescer, eu acho que, sem prejuízo das vantagens que existem em termos de produtos muito específicos ESG, as Green Bonds, as Bonds ESG, os fundos ESG, a perspectiva que eu tenho, aquilo que eu vejo, é uma coisa ligeiramente diferente a breve trecho. Eu acho que os fundos vão ser todos ESG, ou seja, quer dizer, eu acho que uma sociedade gestora que abraça os princípios ESG depois vai gerir todos os seus fundos tendo esse foco em mente e, portanto, vai ter o mesmo cuidado com todos os ativos, quer esteja a comprar ações europeias ou obrigações da América. E, portanto, eu acho que vai haver, de facto, e eu acho que esta legislação que vai entrar em vigor agora vai ter um papel muito importante nesse aumento do ESG. Agora, vou seguir o exemplo da BlackRock, por exemplo, que há alguns meses transformou... Como, por exemplo, que teve uma mudança recente e que depois é o melhor gestor e, de facto, vai ter um papel importantíssimo nesse projeto. Agora, tendo isto em mente, é evidente que eu acho que a regulação é fundamental. A regulação é fundamental porque se nós não tivermos regulação, não percebemos do que é que estamos a falar. Quer dizer, nós somos todos especialistas nestas áreas de investimento, todos que estamos aqui neste painel,
e de repente se começarmos a ler o regulamento da taxonomia, uma complexidade, mas uma coisa enorme. E, portanto, nós que trabalhamos neste mercado há dezenas de anos, nós próprios podemos ter dificuldade em ver como é que estes modelos vão funcionar. E, portanto, isto é de uma complexidade enorme. E eu vou destacar aqui 3 objetivos desta regulamentação. Por um lado, é a proteção dos consumidores, dos clientes, quando compram algo, agora estou a pensar em investimentos nas várias áreas, quando compram algo que é ESG, é bom que tenham a mínima noção do que é que estão a comprar, porque sendo o ESG uma coisa tão variável e com tantos conceitos, tem que haver de facto alguma aproximação desses conceitos para se perceber o que é. Depois para o regulador. O regulador também é importante para saber como é que há de supervisionar a própria venda destes produtos. Mas eu aqui vou destacar este ponto, porque eu acho que este ponto é fundamental. O ESG, a regulação do ESG tem que ser um fator de mudança. Ou seja, aquilo que se pretende com esta legislação toda é, acima de tudo, é mudar. É daqui a 20 anos nós estarmos num sítio diferente. Ter impacto. Para isso, eu tenho que ter um impacto sobre as empresas. E para ter um impacto sobre as empresas, isto tem que haver uma noção generalizada do que é preciso fazer. Primeiro para as maiores, que são aquelas que são afetadas primeiro, mas depois as maiores, quando compram e quando têm negócios com empresas mais pequenas, também vão obrigar essas mais pequenas a mudar. E, portanto, todo o tecido empresarial vai mudar por esta via e, para isso, é preciso perceber do que é que estamos a falar. Acho que é um fator de mudança fundamental, mas realmente não podemos perder de vista que quanto mais cedo definirmos o que é que isto tudo significa em termos de regulamentação, melhor. E eu aqui dava um passo seguinte, que já referi há pouco, que é o problema da standardização. Quer dizer, é muito importante estas matérias, e para quem acompanha as matérias em termos técnicos sabe que são matérias que não são só complexas, como são variáveis. Ou seja, quando eu vejo as questões do environment, são coisas muito complexas e que, à medida que o tempo avança, a própria ideia daquilo que é uma coisa que respeita o pode ser variável, pode ir variando. Qual é o perímetro? Como é que funciona, se às vezes há impactos negativos que ainda assim são aceitos, porque no global, na fotografia global pode ser. E, portanto, é muito importante que se consiga esta standardização, porque a standardização é que vai justamente permitir que nós consigamos esta mudança. Há alguma standardização no horizonte, nós vemos, eu vou dar aqui o exemplo dos índices de ESG, que permitem, quanto a mim, que entidades muito especializadas, tal como nós temos entidades especializadas para rating de dívida, estejam concentradas a dar informação ao mercado e depois o mercado só tem que utilizar essa informação. E desta forma, talvez possamos começar a nivelar esta standardização. Eu acho que é impossível, eu agora falo especificamente sobre as sociedades de investimento, há sociedades gestoras de conhecimento muito diferentes, há sociedades gestoras de investimento em grupos económicos muito grandes e há sociedades mais pequenas. Os meios que são necessários para gerir toda a problemática do ESG é muito diferente em função dos meios que a empresa tiver. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é, se não houver alguma standardização e se não pressionarmos, o tipo de ESG que existe pode ser diferente, e isso é o pior que nos pode acontecer, quer dizer, é o pior que nos pode acontecer porque depois estamos a falar de coisas que não são iguais. Em relação a estes modelos, estas iniciativas que permitem alguma standardização, vai haver um problema também, que é o problema do preço. É que o problema do preço pode afastar justamente players mais pequenos de poderem seguir esses modelos. Mas eu acho que esta questão é uma questão que a União Europeia devia ter muito presente para, no fundo, permitir avançar e avançar mais depressa. Porque quanto mais depressa se conseguir isto, mais depressa nós avançamos. E o objetivo é avançarmos para daqui a 20 anos estarmos num sítio que se pretende. Impacto, exato.
E eu acho que é possível, eu acho que é muito possível, eu acho que isto parece tudo uma coisa hiper complexa, como é que nós vamos ligar o NFDR com o SFDR, como é que vamos fazer, como é que nós no fundo vamos enquadrar isto tudo, mas nós vamos enquadrar agora, temos que pensar neste problema da standardização e temos que pensar numa forma simples de tornar isto aplicável, para que seja de facto um fator de mudança. Eu acho que esta perspectiva é importantíssima. E quando digo temos que pensar nós todos, porque eu acho que nós todos podemos ter ideias sobre o assunto e lançá-las. João, uma dica perfeita, desculpe, para uma pergunta para o Paulo Câmara, que é nosso anfitrião, mas não vai escapar a perguntas também, e é um bocadinho uma boa forma de terminar esta primeira ronda de perguntas e respostas, que é, depois da sua excelente apresentação, falamos aqui de alguns aspectos, começamos a falar de alguns aspectos da regulação que estão a ser definidos ainda. Há a questão de será que a regulação vem a tempo ou está a ser feita rapidamente o suficiente, como o João falou agora, vai ter impacto, como é que vamos avaliar o impacto e se não vai ser complexa demais ou como é que se pode tornar complexa demais. Paulo, a sua avaliação sobre as medidas que estão aí a vir e o que é que poderia ser feito um bocadinho diferente ou melhor para atingir esses objetivos todos, da velocidade, da eficácia e também da simplificação. Muito bem, Sr. obrigado pela questão. Eu gostava só de sublinhar alguns pontos aqui que foram ditos. No fundo, o ESG é um critério de decisão, de atuação e de transformação. Não é? E, por outro lado, nós assistimos desde o início do século a muitas orientações sobre CSR, a responsabilidade corporativa, e, de facto, nada determinou grandes mudanças, enfim, a Sofia que me perdoa, mas nada determinou grandes mudanças até haver regulação mais vigorosa e mais intrusiva. Não é? Por outro lado, enfim, como regular, eu acho que aqui a regulação tem que ser, por um lado, holística, temos que ter aqui uma noção do sistema, não é? Os investidores, as instituições financeiras, a parte dos reguladores, enfim, tudo isto tem que, empresas maiores e menores, tem que haver aqui um efeito de contágio que seja transversal, mas também em termos geográficos. E, portanto, é muito importante nós dizermos que a Europa tomou, e bem, a meu ver, a liderança deste processo, mas este processo, para atingir a transformação esperada e necessária, tem que ser seguido por outros grandes continentes. Os Estados Unidos, a China, é muito, digamos, é uma coincidência que eu não posso deixar de assinalar estarmos a discutir isto no dia das eleições dos Estados Unidos, em que possivelmente o desenlace das eleições vai ser relevante até para opções regulatórias na matéria ambiental, não é? Mas, na verdade, nós temos que ter a percepção de que este é um tema de governação planetária, não é apenas de governação europeia. Mas, desse ponto de vista, também é muito importante como é que se processa o processo, digamos, a trajetória regulatória na Europa, porque deve ser exemplar. Se não correr bem, outros continentes vão se sentir mais retraídos a seguir. Se correr bem, é fator de competitividade, digamos, é um sucesso, depois a ser replicado por outros. E o que é que se passa? De facto, nós temos níveis de padronização que não são simétricos. Maior padronização na sustentabilidade ambiental, depois uma menor padronização na sustentabilidade social, que não é menos importante. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, agora, este é um atraso que vai tentar ser recuperado com iniciativa em matéria de taxonomia social, mas é bastante mais difícil de reduzir isto a uma fórmula como foi feito no regulamento de taxonomia ambiental. Não é? Portanto, este é um primeiro desafio e, portanto, é uma primeira, digamos, pedra ainda por acabar, enfim, como a Sagrada Família, é um edifício grande, complexo, importante, mas tem ainda alguns pontos por acabar. E depois temos a questão do governance, quer dizer, e eu aqui também acho que o governance foi o fator que fez a diferença, não é? Porque, na verdade, antes tudo o que era responsabilidade social era puramente voluntário e passámos a ter um relevo do governance em dois planos, vejam. Em primeiro lugar, é o governance das empresas participadas, não é? E, portanto, a dizer que as instituições financeiras devem privilegiar o investimento em empresas com melhor governance, devem evitar o investimento
em empresas com mau governance, porque isso traz risco, é uma má alocação de recursos e, portanto, há esse plano que é o governance das participadas. Mas depois, noutro nível, mais macro, mais acima, nós vemos, bom, mas para isto funcionar, nós temos também que ter atenção ao governance das instituições financeiras. E aí a questão de saber se deve haver um membro do board com um pelouro, digamos, de ESG, ou se deve haver que comitês é que deve haver em termos de ESG, e depois a questão fundamental da métrica, do escrutínio. E aquele mantra do Milton Friedman, de há 50 anos, só criamos valor quando o valor for para os acionistas, e portanto tem que haver aqui também a desmontagem deste mantra, dizer não, a criação de valor para todos surge quando nós também temos aqui a atingir objetivos de sustentabilidade ambiental e social. E aqui há um processo que, na minha perspectiva, não é apenas um processo regulatório, é um processo cultural. É um processo cultural e é muito importante que também em termos de comunicação esse processo seja percorrido em toda a sua extensão. Outra questão regulatória que aqui coloca é, então vamos padronizar o governance. Bom, mas a padronização do governance, quer ao nível macro, quer ao nível das participadas, é um tema muitíssimo complexo. Nós tivemos muitas tentativas de harmonização desde os anos 80, da representação dos trabalhadores, digamos, dos modelos de governo em termos mais rígidos no contexto europeu, e tudo fracassou. E é muito interessante ver o primeiro ensaio, este estudo, Comissão Europeia, Ernst & Young, deste verão, sobre os deveres dos administradores. É um estudo absolutamente cilindrado por setores de negócio, pela academia, e portanto percebe-se que regular a governance é muitíssimo mais complexo, não é? Porque há também a ideia de one size does not fit all, e portanto o governance também é uma questão de opções, e pode haver opções diferentes para atingir o mesmo objetivo, e portanto também, tal como o tema da sustentabilidade social, encontrarmos aqui uma métrica e uma padronização vai ser bastante mais difícil. Mas eu creio que é uma questão de tempo, não é? Quer dizer, é uma questão, em primeiro lugar, de ter um processo regulatório que seja dialogado e que não seja, digamos, cego a todas as dimensões do problema, e em que qualquer, digamos, erro por precipitação pode custar bastante caro, digamos, na credibilidade de todo o processo. É muito importante que este processo seja credível. E depois é muito importante que seja um processo equilibrado, não é? Isso tem que ver com a legitimação do processo final, mas também com a identificação. Isto tem que ser algo que seja um avanço onde as empresas se identificam, os investidores se identifiquem, e portanto esta ideia de bissetriz de ponto de equilíbrio acho que é fundamental para também cada agente económico, cada empresa, cada investidor, depois ser o fator de mudança para que estas novidades regulatórias não sejam apenas custos, regulação no sentido mais negativo do termo, mas também sejam oportunidades de criação de valor, oportunidades de novos produtos. Validação, sim. Claro, e portanto há essa dimensão também que eu chamo a dimensão civilizacional, que é de fundo, mas que é fundamental nós temos aqui presente, que seja atingida. E, portanto, se me perguntarem, tudo isto vai ser conseguido, eu digo, não é certo. Não? Portanto, o caminho está muito em aberto. Acho que é muito importante a forma também política como a União Europeia, e em particular a Comissão Europeia, vai gerir este processo. Todos os reguladores e todas as associações do setor vão ser muito importantes neste percurso e nesta trajetória. E, portanto, o desafio não é fazer a todo custo, não é fazer de qualquer maneira, não é, no fundo, ter aqui qualquer solução ready-made em poucas semanas ou poucos meses, mas é, de facto, encontrar o equilíbrio fino, que seja o equilíbrio onde todos se revejam e portanto, onde todos sejam depois promotores militantes, no fundo, desta transformação, que é aquilo que se pretende. E, portanto, desse ponto de vista, eu vejo algumas dificuldades no horizonte, e acho que é muito importante acompanharmos de perto
este processo. Vejam que o nervo decisório já não está em Lisboa, está em Bruxelas, mas é fundamental a mobilização de todos, e nomeadamente as associações representativas estão depois, por seu turno, incluídas em federações europeias que têm um poder mais musculado de influência, mas acho que é muito importante a atenção e a mobilização nesta altura, que é uma altura absolutamente crítica. Novamente, muito obrigado, Paulo, por essa excelente sumário dos desafios que vêm aí. Esperamos que sejam ultrapassados e atingidos. Vamos para a segunda ronda de perguntas, pela mesma ordem. Temos 45 minutos, portanto temos algum tempo. Pela mesma ordem, começo com o engenheiro Fernando Faria de Oliveira. Uma pergunta específica, curiosidade minha quase, que é: os bancos vão ter que fazer agora testes de stress que incluem questões climáticas. Estão preparados para isso ou vamos ver muitos bancos a chumbar nesse campo? Bom, eu devo dizer que a questão da introdução nos stress tests de critérios dessa natureza está ainda numa fase de análise e aprofundamento, quer por parte dos reguladores, quer por parte das instituições bancárias. Mas deixe-me fazer aqui um comentário um bocadinho mais alargado. Já falámos aqui intensamente que estamos a passar no que diz respeito à introdução de critérios ESG na regulação, designadamente do setor bancário. Estamos a viver um pequeno tsunami, mais de 20 regulamentos e diretivas estão todos a ser revistos em função destes critérios, e estas alterações, os novos requisitos regulatórios para as instituições de crédito, têm dois grandes blocos, que são as medidas de natureza prudencial e as medidas de natureza comportamental. E são ambos particularmente importantes. As medidas prudenciais envolvem, sobretudo, a incorporação dos fatores ESG na gestão de risco, é a questão fundamental, incluindo nesta a realização de stress tests, como refere, mas é preciso definir os critérios para que isso aconteça, e também no tratamento prudencial das exposições, que é, para o sistema bancário, uma questão de fundo. Portanto, a nível prudencial, os jogadores estão a incentivar os bancos a incorporar os fatores ESG na estratégia de negócio e a gerir os riscos relacionados designadamente com questões de clima. A EBA recebeu vários mandatos da Comissão Europeia neste domínio e publicou no seu plano de ação para o financiamento sustentável um conjunto de indicações para as instituições de crédito que compreendem a estratégia de negócio, a gestão de risco, a análise de cenários, o stress testing e a divulgação de informação. Uma análise de sensibilidade para riscos climáticos está atualmente a ser realizada pela EBA num exercício piloto em que participam alguns bancos europeus. E importa muito tirar as consequências e os resultados deste exercício piloto antes de se passar à definição dos critérios que serão a base da realização dos stress tests. Pelo segundo ano consecutivo, o BCE também identificou riscos relacionados com o clima como sendo particularmente relevantes para o setor bancário e para a estabilidade financeira e apresentou um projeto de guia sobre riscos climáticos e ambientais que define uma proposta de entendimento do BCE relativamente à forma como as instituições de crédito deverão proceder a uma gestão segura e prudente dos riscos climáticos e ambientais e divulgar esses riscos de modo transparente ao abrigo do atual regime prudencial. Também nesta proposta, o BCE incluiu o desenvolvimento de cenários de stress test. Ao nível desses cenários, tanto supervisores como supervisionados estão, pois, a trabalhar para complementar a análise dos impactos e riscos ESG de índole eminentemente qualitativo com análises quantitativas. Mas deparam-se, e estas são as dificuldades essenciais para a realização desses stress tests, falta de dados de qualidade e granulares. Longo horizonte temporal. O desenvolvimento ainda em curso de metodologias de análise robustas que tornem provável que os futuros testes de stress
climático não apresentem o mesmo grau de precisão dos stress testes convencionais. No entanto, é expectável que a sua existência, a par da divulgação de informação ESG, nomeadamente ao nível da disciplina de mercado, contribua para a devida incorporação dos riscos físicos e de transição para a alteração da composição das carteiras de investimento, bem como da política de financiamento das instituições de crédito. Que também, como eu já referi, estão sujeitas a um conjunto significativo de elementos ou de medidas de índole comportamental, onde também se incorporam os fatores ou os critérios ESG. São inúmeras as diretivas onde isto está a ser realizado, como por exemplo a divulgação de informações não financeiras, a questão do regulamento dos disclosures, também ainda o regulamento da taxonomia, que define o que são atividades económicas sustentáveis, e a integração dos fatores ESG na DMIF2, que é outro elemento de importância radical. Um comentário final. Nós estamos, portanto, a passar por uma fase onde a agenda da sustentabilidade representa um novo pequeno tsunami regulatório para a atividade bancária. E apesar do inegável compromisso do setor com as finanças sustentáveis e também da importância das oportunidades que estas encerrem, importa ter consciência que os progressos neste domínio vão ser feitos através de um caminho, e esse caminho não permite respostas completamente imediatas. Simplesmente, por isso, a agenda regulatória deve ser compatível desde já, com o momento que vivemos, ter em consideração o know-how que existe nesta matéria, que é ainda muito incipiente e está em desenvolvimento. É importante garantir a coerência da multiplicidade de iniciativas regulatórias, a razoabilidade dos requisitos, prazos de implementação adequados, aplicação do princípio da proporcionalidade, nomeadamente no que diz respeito às instituições de menor dimensão, mas, sobretudo, e esta é a questão fundamental, que tem sido muito transmitida até pela própria Federação Bancária Europeia nas conversações que existem com as autoridades, neste momento a questão fundamental que se coloca é a existência de dados ESG que não são ainda completamente fiáveis, disponíveis em larga escala, a um custo razoável, e esta é uma questão fundamental para realizar os exercícios de stress test. Seja, muito obrigado. Vamos ficar na banca com o aspecto da Sofia. Eu sei que trabalhou há pouco tempo num projeto relevante, recentemente com o crédito agrícola. Queria que nos partilhasse, sendo possível, claro, como é que foi essa experiência, como é que acha que além do crédito agrícola, as restantes instituições financeiras estão a integrar estes conceitos, pegando nos temas do Paulo na apresentação, que é como é que as instituições financeiras estão a integrar nas prioridades, no sistema, na cultura e na cadeia de distribuição, estes critérios todos, como da sua experiência. Sim, tenho estado a trabalhar com o crédito agrícola, ainda estou, portanto a experiência continua e é um desafio porque de facto é tentar, num banco que tem uma cultura um pouco diferente, porque é um banco cooperativo e, portanto, obviamente tem de cumprir com as mesmas obrigações que todos os outros, tem as mesmas pressões, mas do ponto de vista cultural e alguma experiência que eu tive no passado, existem algumas diferenças que para este tema são positivas, e nota-se essa questão cultural de base. Mas é um grande desafio, porque, independentemente de tudo, são máquinas pesadas, não é? São máquinas já criadas, e tentar implementar estes temas de forma transversal é complexo. O que é que nós estamos a fazer? Existem vários grupos de trabalho, estamos a tentar perceber como é que a taxonomia pode ser integrada. Um desafio que acho que todos os bancos nesta altura devem estar a passar é um desafio comum e, portanto, até... Se é um desafio comum, talvez uma solução comum também pudesse vir a ser útil, que um dos desafios para se conseguir perceber como é que os portfólios, ou como é que os empréstimos também, neste caso,
estão alinhados com a taxonomia, é preciso fazer perguntas às empresas, não é? Como é que nós sabemos se um determinado projeto está alinhado, é uma atividade ambientalmente sustentável, classificada de acordo com a taxonomia? É preciso fazer um conjunto de perguntas. A taxonomia é muito complexa e, portanto, o que toda a gente está a tentar fazer é simplificar ao máximo, encontrar as proxies que possam transmitir a melhor informação possível, tendo em conta que não é possível perguntar tudo aquilo que está na taxonomia, e até surgir uma simplificação da mesma. Portanto, é isso que também estamos a fazer, o que isso significa que, e acredito que outros bancos estejam a fazer, e todos têm o mesmo receio, que é, se eu vou fazer estas perguntas aos meus clientes, será que eu vou estar a afastar os clientes para o banco? E eu acho que isto é aquela versão de estamos todos a fazer as mesmas perguntas, então significa que não há problema nenhum, porque todos nós queremos fazer as perguntas e, independentemente de umas poderem ser um bocadinho diferentes das outras, significa que então o problema deixa de existir, porque existirão perguntas colocadas por todos. E, portanto, por isso é que eu deixo aqui este desafio, para um problema comum no setor, se calhar uma resposta, não digo uniforme, porque obviamente há diferenças e essas diferenças são boas, mas haver um ponto de base comum se calhar facilitava, promovia a aceleração e retirávamos este problema de que os clientes vão fugir. Porque todos estamos a pensar a mesma coisa, quando na realidade a coisa deve ser comunicada de forma muito diferente, não é? Na realidade, ao fazer estas perguntas, o que qualquer instituição financeira está a fazer é ajudar as empresas a posicionarem-se para os investimentos que virão a seguir, nomeadamente as PMEs. O que se está a fazer é ajudá-las a perceber que tipo de informação é que elas têm de começar a reportar nos seus projetos para conseguirem ter os apoios da Comissão Europeia, sendo que muitas das PMEs em Portugal recorrem obviamente ao Compete, e esse é um mercado muito grande para todos os... E não vai voltar para trás, esta aprendizagem que vão fazer vai ficar para sempre, não é? Sim, quer dizer, só poderá evoluir, mas nunca vai voltar para trás. Portanto, para responder à sua pergunta, este é um grande desafio, não é? Fazer perguntas a clientes é sempre problemático, nós não gostamos que nos façam perguntas, não é? Nenhum de nós gosta, mas elas já são feitas por outras instituições e aqui também terão de ser feitas. Portanto, esse é um grande desafio. O outro grande desafio é a questão do conhecimento. Aliás, tudo isto é difícil para nós da área de economia e de gestão porque nunca tivemos uma cadeira de ambiente, não é? Ou tivemos porque fomos tirar outro curso. Eu queria perguntar isso, como é que está o nível da formação em Portugal, por exemplo. O engenheiro também estava a falar há pouco que nós não temos conhecimento necessariamente, isto aconteceu tudo relativamente rapidamente e sem esse know-how não é possível avançarmos necessariamente tão rapidamente como desejaríamos. Na sua opinião, eu sei que está envolvida com formação também, estamos a criar os espaços para os executivos das empresas irem aprender como lidar com estes assuntos? Eu acho que dentro, talvez, de um ano vai haver uma imensa oferta deste tipo de formação. Isto demorou muito tempo a arrancar, foi muito difícil. Como disse, estou envolvida com o ISEG e conseguimos lançar este ano um curso de executivos sobre Sustainable Finance e que a primeira edição é sempre a mais complicada, mas já há pessoas interessadas para uma segunda edição. E a partir do momento em que uma universidade consegue fazer isto, obviamente que as outras vão fazer também. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que dentro de 2021, deixemos passar um pouco este grande stress que estamos a viver agora, mas não tenho dúvidas que a partir de 2021 vão surgir vários cursos diferentes, de abordagens diferentes para este tema. E, portanto, acho que vamos ter essas condições, sendo que também há sempre um mercado internacional da formação, que também não há muita, mas há. Começa a ver. Mas sem dúvida que, do ponto de vista da aceleração em termos de experiências ou do que é que a banca poderá fazer, para tentar responder à sua pergunta, sem dúvida a questão de conhecer o seu cliente do ponto de vista ESG é um grande desafio. Conhecer as emissões de CO2 da sua carteira é um grande desafio. E daí, eu, por exemplo, questiono-me, será que as empresas PME líder e excelência não poderiam começar a reportar as emissões de CO2 âmbito 1 e 2, já que elas têm uma boa capacidade financeira, são reconhecidas, porque é que não poderiam dar também já esse exemplo? E as duas juntas já são para aí 7 mil e tal empresas, portanto, do ponto de vista de base de dados, se calhar já ajudaria a iniciar este processo. Portanto, temos essa parte da recolha de informação, sem dúvida, mas acima de tudo o setor, os colaboradores todas as pessoas que trabalham no setor financeiro têm de
têm de ganhar algum conhecimento sobre o tema, porque senão não acreditam que isto de facto vai acontecer, e por vezes há essa quando nós desconhecemos as coisas e as coisas são tão diferentes, nós dizemos isso não vai acontecer, e ainda existem pessoas com esta abordagem porque não têm conhecimento do contexto europeu em que vivemos sobre este tema. A questão do recrutamento de novas pessoas a trabalhar para o setor financeiro. Será que faz sentido subcontratar todos estes serviços ou será que faz sentido começar a contratar biólogos, engenheiros do ambiente, para fazerem parte das equipas que consigam dissecar o que é que estas taxonomias querem dizer? Portanto, eu acho que os desafios são grandes e são muito culturais, sem dúvida. Se a cultura não se adaptar a isto vai ser implementado à força. E tudo o que é implementado à força não fica bem colado. E, portanto, resistência, evangelizar um bocado. E não ficando bem colado, é muito fácil de cair rapidamente com consequências negativas muito fortes. Já vimos isso no passado. Portanto, ou há uma mudança cultural ou a coisa fica frágil. Esperamos que haja, Sofia. Obrigado por essa visão de dentro que uma consultora pode trazer. Próxima pergunta, José Pratas. José Glamour, o que é que as seguradoras estão a fazer? Está em estado de fluxo, naturalmente, como o Paulo explicou já 2 vezes. Ainda estamos em processo de criar essa regulação, processo de ver o que é que ela precisa de ser adaptada já. O que é que as seguradoras, como um grande investidor, como já estava a falar há pouco, um grande investidor europeu, estão a fazer já para se adaptar? O que é que o setor, enquanto vai investindo e vendo esta regulação, como é que está a proteger e a tentar tirar vantagem? Bom, o setor está de facto a acompanhar atentamente todos estes desenvolvimentos regulatórios e legislativos relacionados com a temática do ESG, não só a nível comunitário, mas também, obviamente, a nível nacional e até a nível internacional. E falo de uma forma, enfim, as companhias têm, obviamente, as suas áreas a trabalhar nisto, mas nós, dentro da própria associação, temos um grupo de trabalho que se reúne com alguma frequência com a presença das companhias em geral, de quem quer participar, que é também um fórum de partilha de ideias e de partilha de experiências, porque aqui, enfim, esta partilha acaba por ser interessante para todos, porque podemos, se calhar, chegar mais depressa a conseguir alguns objetivos que, de uma forma individual, poderiam levar mais tempo. Mas nós temos também de ter consciência que muitas destas iniciativas da sustentabilidade têm um âmbito muito alargado e têm muitos pontos de interligação entre si e às vezes até parece que estão a ser feitos de forma independente. Isto é de facto um desafio, isto é tudo muito novo, como aliás já aqui foi mencionado por todos, mas também traz desafios à implementação ou pelo menos aqueles que querem de facto ir na onda da frente e ser pioneiros nesta temática. E portanto às vezes falta aqui uma clara preocupação de garantir uma coerência entre as diversas iniciativas, podendo disso resultar uma sobreposição de requisitos regulamentares ou regulatórios e, em casos extremos, algumas contradições até. E isto, obviamente, é uma situação que todos queremos evitar. Mas, por exemplo, o caso mais premente, só para dar um exemplo, é o SFDR, o Sustainability Finance Disclosure Regulation, onde existem claras dependências, isso é muito claras dependências e ligações a outras iniciativas que não estão concluídas, como, por exemplo, a taxonomia, a regulamentação sobre a taxonomia, a revisão da Diretiva de Informação Não Financeira ou a própria Diretiva da Distribuição de Seguros e, portanto, isto como são tudo peças que estão a andar em caminhos diferentes e às vezes é difícil conciliar qual é que é de facto o objetivo e o que é que se pretende. Nós, obviamente, acreditamos que isso faz parte de um processo e, portanto, tudo isto vai acabar por ser resolvido com o tempo, mas é necessário, de facto, um período de adaptação que, na nossa ótica, é importante que ele exista e que se perceba que de facto, isso não se monta de um dia para o outro. E esse período de adaptação é importante para nós, seguradoras, mas seguramente para outros operadores do mercado, mas também para outras partes interessadas, outros stakeholders, sejam eles consumidores ou até os próprios supervisores. Outro tema que nos deixa, às vezes, um bocadinho preocupados é o tema dos calendários. Os calendários são frequentemente ambiciosos, e muitas vezes não conseguem sequer ser cumpridos pela parte legislativa ou parte regulatória. E, portanto, deixam depois a parte de implementação dos operadores com prazos muito curtos. Mais uma vez, neste SFDR,
que não têm ainda normas técnicas finalizadas, pelo menos não estão publicadas, formalmente publicadas, mas vai entrar em vigor em março de 2021. Março de 2021 é o virar da esquina. Faz lembrar um bocadinho de proteção de dados. Exatamente. Nesse caso. Depois fica tudo muito apertado e obviamente, estas coisas que são mudanças que, enfim, além de mudanças culturais, são mudanças organizacionais e portanto, levam obviamente o seu tempo. Mas estamos todos muito comprometidos, nós achamos que, enquanto setor, que este é de facto o caminho, é um caminho que temos todos que percorrer, é no interesse de todos. Nós, a APS, fomos um dos subscritores da Carta para umas Finanças Sustentáveis o ano passado, aqui em Portugal, e portanto, como já disse, temos gente a trabalhar internamente nisto, e estamos obviamente muito focados e muito alinhados para que isto aconteça, e apesar de algumas dificuldades que eu aqui enumerei, estamos nisto com um espírito positivo, porque acreditamos que isto é no interesse de todos e é também no interesse do nosso setor. Claramente, nós, enquanto subscritores e gestores de riscos, e enquanto grandes investidores, como aqui já foi dito, nós achamos que temos aqui um papel importante na promoção do desenvolvimento económico e social sustentável, e obviamente toda esta legislação e regulamentação é fundamental para se atingir esse objetivo. Passa para João Pratas, da APFIP. Como é que os grandes fundos de pensões, por exemplo, estão a encarar isto? Enquanto grandes acionistas, além das seguradoras, os grandes fundos de pensões estão igualmente envolvidos, e como é que se consegue garantir retornos e aumentar retornos, nesta altura exigente da economia, sem descurar esta parte do ESG? Ora bem, são duas questões distintas. Eu, em relação à forma como os sociedades de fundos de pensões, eu aqui alargaria aos sociedades de fundos de investimento também. A forma como estão a encarar e a abraçar isto é da forma que tem que ser. No fundo, as sociedades estão a adotar os princípios, em termos genéricos, de ESG, e estão a começar a fazer o trabalho interno que têm que fazer para, no fundo, gerir todas, e eu aqui insisto neste ponto, todas as suas carteiras, seguindo os princípios ESG. E isto é uma coisa grande, porque estas sociedades, o Paulo referia há pouco, e com razão, que isto não pode ser só europeu, mas quer dizer, se for só europeu já tem impacto, porque estes fundos todos compram ações do mundo inteiro, compram ações americanas, e portanto se as empresas americanas tiverem a percepção de que, se não cumprirem determinados princípios ESG, os fundos europeus, que têm um volume muito significativo, não as vão comprar, isso vai ser uma pressão para as empresas, uma pressão de mudança. E, portanto, eu acho que as sociedades gestoras estão a mudar, estão claramente a mudar, vão mudar mais, e isso vai ter um impacto. Eu vou aqui fazer uma coisa a propósito das alterações legislativas ou culturais, vou deixar aqui uma graça de reflexão, que é o que eu faria se fosse dono da União Europeia. Aquilo que eu faria se fosse dono da União Europeia era, punha uma diretiva cá fora, ou um regulamento mesmo, para ter logo efeito direto, que tinha 2 ou 3 regras. A primeira regra era os fundos de investimento UCITS e os fundos de pensões têm que ter pelo menos 80% da carteira em entidades que tenham um rating de ESG. Número 1. Depois podia fazer uma coisa gradual, transitória, que era o rating ESG, por exemplo, dos UCITS, tem que ser já 85% de média e a caminhar para os 95% nos próximos 15 anos. Isto é uma pressão enorme para as empresas mudarem, para poderem ser compradas por fundos UCITS. Podiam ter depois uma margem do seu património investido em outros ativos, tal como já têm neste momento. E, finalmente, tinha uma regra que era: as ditas empresas de rating têm que fazer um registro na Comissão Europeia, que verificará com cada uma delas, já com uma complexidade enorme de meios técnicos, para avaliar e verificar que elas estão a fazer bem o seu trabalho. E isto simplificaria bastante o funcionamento disto tudo e aceleraria muitíssimo o caminho do ESG. Claro que isto é um problema. É um problema, obviamente, que todos nós conhecemos, que é o pricing. Isto é um problema de preço e de facto, não é fazível, provavelmente, neste momento, se calhar, em grande parte, por causa disso. Agora, estou convencido, apesar da graça desta diretiva com 3 artigos,
que nós provavelmente caminharemos para aí, porque eu não acho possível, que haja milhares de empresas, milhares de sociedades gestoras, né, todas a fazer o mesmo trabalho, ou seja, todas a fazer um trabalho de análise da complexidade gigantesca que tem a avaliação do ESG, porque de facto, além de achar muito difícil, também acho uma má afetação de recursos. É uma má afetação de recursos, porque a cada vez tantas milhares de empresas esforçarem-se por uma coisa que é tão difícil. Eu acho que isto tem que passar para um plano diferente. E acho que a União Europeia devia pensar numa forma habilidosa, não será esta que eu acabei de dizer, mas devia pensar numa forma para promover essa passagem. E isso depois, notem, isso depois é fundamental, porque depois as empresas começam a perceber exatamente o que é que têm que mudar. Quer dizer, quando falam com a empresa especialista, elas dizem, olha, se para o ano mudar isto e isto e isto, vai subir, vai ter uma classificação mais... E elas vão querer ou para serem compradas ou para poderem fazer negócios com as empresas que são compradas. É uma cadeia, isto é uma cadeia. Tal como querem uma notação de crédito boa, vão querer isso também. Exatamente. E, portanto, eu deixo esta ideia, é uma ideia de reflexão, porque eu acho que nós todos devíamos refletir neste ponto e procurar ideias. Pode não ser esta diretiva simples, mas ideias alternativas que permitam conduzir a um resultado semelhante. João, já que tem o microfone, uma pergunta, um bocadinho de provocação, uma pergunta de galinha ou ovo ou galinha, uma curiosidade minha também. Sente que são os clientes, os investidores, que estão a pressionar as instituições financeiras, incluindo as gestoras de ativos e de fundos, a que seguir este caminho e a alterar, a criar este movimento, ou é ao contrário, ou é uma simbiose, à vontade de todos os lados? Olha, eu vou ser completamente franco, não sei se vou ser um pouco politicamente incorreto, mas eu acho que basicamente eu acho que o motor disto está a ser o poder político. Quer dizer, eu acho que há uma consciencialização do público no sentido da importância disto. Quer dizer, eu acho que as pessoas percebem a importância e, portanto, eu acho que aquela visão cultural que a Sofia se referia há pouco é importante e eu acho que a mudança vai-se fazer sem haver uma resistência, porque eu acho que há uma consciencialização geral de que este é o caminho que nós temos que percorrer, independentemente de saber se vamos ganhar dinheiro ou não. Temos de ir por aqui. Este é o caminho certo. Agora, eu acho que isto está a andar por causa do poder político. Acho que esta legislação que vai sair e que vai impor é fundamental. Os clientes, eu acho que a ideia dos clientes, não acho que sejam claramente o motor desta alteração. Sofia, quer adicionar essa perspectiva? Quer dizer, ele chega à conclusão também que, ao final de tantos anos, que só quando há regulação é que o mercado acorda, não é? Portanto, o que acaba por ser um pouco redutor, não é? O que acaba por ser também um pouco estranho, que os agentes do mercado não consigam perceber ou não consigam incorporar no presente riscos do futuro. Ou seja, o que isto significa é que os agentes do mercado não conseguem valorizar os riscos de curto, médio e longo prazo, porque agora os temas ambientais já não são... Nós, quando começámos a falar disto, falávamos de longo prazo, começámos a falar de médio e agora já podemos falar de curto, penso eu. Portanto, o que significa é que os agentes do mercado não antecipam e não incorporam nas decisões do presente riscos até de curto prazo, curto, médio e longo prazo. Isto porquê? Porque se calhar, nos últimos 20 anos, o setor financeiro também se focou muito em obter retornos a curto prazo, toda a dinâmica. E por isso é que um dos objetivos do Plano de Ação da Comissão Europeia é trazer novamente a transparência e o médio e longo prazo. Portanto, o facto de se ter perdido um pouco a importância do médio e do longo prazo fez com que os agentes de mercado não consigam atualizar, incorporar no risco de hoje as questões ambientais. Quando elas são tão evidentes. E aqui é uma questão geracional, eventualmente. Como? Há uma questão geracional, eventualmente. Se calhar estão a perceber que no futuro a geração que vai ser cliente já está completamente engaged com aquele cenário. Quando temos uma teenager a ganhar prémios destacados por causa destas questões, se calhar consciencialização tanto dos outros clientes como dos agentes financeiros também muda, não é? Pode
mudar, eu diria que eu continuo, o ponto que eu quero fazer sem dúvida é isso, os mais jovens que são os clientes da manhã têm muito mais apetência por setor financeiro que tenha um pouco mais de propósito, não há dúvida, todos os estudos indicam isso, os miúdos hoje em dia pretendem trabalhar com outro propósito que, por exemplo, a minha geração tinha, e portanto não há dúvida que essa mudança cultural do futuro cliente está a ocorrer. O que acaba por ser estranho, nós percebemos que tivemos e temos uma economia de mercado que há certos riscos que não incorpora, não é? E, portanto, é uma economia de mercado que está disposta a correr o risco do dano acontecer. E é isso que nós estamos hoje em dia. Nós hoje em dia, penso que a economia de mercado aceita correr o risco dos danos ambientais que possam surgir, porque ainda não os conseguiu incorporar. E, de certa forma, é por causa disso que a regulação vem. Não é? Para acelerar essa incorporação do risco que os agentes de mercado não valorizaram. E por isso concordo no sentido de que, na realidade, só quando a regulação vem é que estas coisas depois ganham mais rapidez, o que nos faz colocar um outro desafio para um futuro que nós não sabemos qual vai ser, que é como é que será que é suposto ser mesmo assim, não é? Será que é suposto o mercado não valorizar riscos que são difíceis de perceber no imediato? Ou valorizar riscos que nós não sabemos quantificar, que é o caso, que os agentes de mercado não sabem quantificar e, portanto, se eu não sei quantificar, eu não vou valorizar. E se esse é o funcionamento, ou seja, eu não sei valorizar, então vou ficar à espera que a regulação me diga como é que eu vou valorizar. E isto do ponto de vista conceptual da economia de mercado, é uma coisa bastante diferente, não é? É dizer que nós temos um mercado aberto, dinâmico, mas com agentes que não têm o conhecimento todo para criar um mercado em equilíbrio. E, portanto, a entidade pública tem de entrar para regular naquilo que o mercado não sabe gerir. E isto é complexo. Mas eu deixo esta questão, será que é mesmo assim? Porque a história tem-nos dito que é assim. Então, se é assim, então o mercado, a economia de mercado e o capitalismo é uma economia de mercado com regulação forte. Então, não é aquela que nós estávamos a falar, nós normalmente falamos que é uma economia que não precisa de regulação porque os agentes sabem se ajustar. Isto são apenas, enfim, últimos detalhes. A mão invisível pode não ser tão invisível. Sim, tínhamos muito que falar sobre a mão invisível. Nesse ponto conceptual, no que está pertinente, vamos terminar esta sessão. Resta-me agradecer novamente ao Paulo Câmara e à Servo Associados pelo convite, pela oportunidade para falar destes temas tão interessantes durante as últimas 2 horas. Agradecer também aos membros do painel pela disponibilidade em partilharem o vosso conhecimento e ideias connosco e a todos que nos estiveram a acompanhar nessa sessão digital. Muito obrigado.